estamos começando um novo podcast. Hoje temos uma convidada especial, a professora Ana Tereza, que eu vou pedir para ela se apresentar, né? Ela é bióloga, está nos dando o prazer da sua presença aqui. Hoje nós vamos conversar um assunto que é de interesse de toda a população, né? E principalmente as pessoas que trabalham com a área da saúde, que é a nossa área, certamente vão gostar muito dessa conversa que nós vamos ter hoje. Então, já inicialmente agradeço a Ana Tereza, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria te pedir já de início, assim, para tu te apresentar, né, falar um pouco, assim, da tua trajetória, do teu trabalho, e aí depois a gente vai fazer nossos questionamentos. Agradeço, estendo o meu agradecimento aos demais também, e agradeço muito por dar essa oportunidade da gente falar um pouco sobre esse assunto que está constantemente na mídia, mas muitas vezes informações equivocadas são passadas, né, para a população. Então eu agradeço esse espaço para poder falar um pouco sobre as nossas pesquisas e sobre o conteúdo que a gente tem desenvolvido nos últimos tempos, né? Então, só para eu me apresentar, né, como já dito, meu nome é Ana Tereza, eu sou bióloga, eu fiz o meu mestrado em zoologia e o meu doutorado em ecologia e recursos naturais. E muita gente acaba se perguntando, tá, mas como é que você foi parar nessa linha? E especialmente, como é que você começou a dar aula de bioestatística, né? Aquela disciplina que normalmente as pessoas não gostam muito durante a faculdade ou a pós-graduação. Mas uma coisa que precisa ser dita sempre, né, é que o bioestatístico, ele precisa de dados para conseguir fazer as suas análises e fazer o desenvolvimento do conhecimento, né? Então, desde a minha graduação, meu interesse foi essa parte experimental, em especial a parte dos efeitos dos agrotóxicos sobre tanto animais, plantas e a espécie humana, né? Então, mas ao mesmo tempo eu tinha um amor imenso pelos números. E aí, nada melhor do que unir as duas paixões da vida, né? Então, hoje em dia, eu trabalho na Universidade Estadual do Oeste do Paraná como professora de bioestatística, atuo no programa de biociências e saúde, e a minha linha de pesquisa, né, o meu grupo de pesquisa é chamado de ecotoxicologia e paisagem, né? E a gente faz todo um trabalho de coleta de informações, mas não unicamente efeito causa-consequência, né? A gente sabe que muitos dos efeitos dos agrotóxicos, eles são decorrentes de efeitos, são multifatoriais, né? Então, diante disso, eu trabalho muito mais na ótica do que a gente chama de One Health, né? Que se chama saúde única, e dessa maneira eu acabo atuando, trabalhando tanto com a coleta de dados experimentais, como eu já dito, né? Mas eu também vou a campo e coleto informações do solo, né? Avaliando qual que é a qualidade daquele solo nos aspectos de fertilidade, da química, da física desse solo. Acaba atuando também muitas vezes com a qualidade da água, verificando também a presença desses pesticidas na água, no sedimento, né? E avalio também todo o cenário ambiental e dessa maneira a gente tenta verificar como que esse cenário ambiental, que é composto por inúmeras variáveis, por inúmeros fatores, pode acabar afetando a saúde de animais, de plantas e, por final dessa cadeia, né, da espécie humana. A gente tem uma linha de pesquisa, né, uma área de pesquisa que é chamada de biofilia, e que a gente sabe que a saúde, em especial a saúde humana, ela depende do cenário em que as pessoas vivem. Então, se eu tenho uma qualidade do ambiente que é adequada, né, que é boa,
geralmente eu tenho pessoas que têm e espécies animais também, outras espécies animais, que também têm uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, a gente acaba trabalhando muito nesse sentido, né, de entender como é aquele ambiente e como que os fatores desse ambiente acabam afetando a qualidade de vida das espécies animais e também da espécie animal maior, né, e predadora geral, que é a espécie humana, né? Então, ultimamente eu tenho feito um trabalho aqui na nossa região, em especial na cidade de Santa Teresa do Oeste, em que é um verdadeiro laboratório ambiental, né? A gente tem aqui toda uma área de entorno da cidade, que é uma área eminentemente agrícola, né? E, além disso, bem junto à cidade, eu tenho o Parque Nacional do Iguaçu, né? Que hoje é uma das maiores beldades naturais que a gente tem no mundo, né? E a gente tinha nesse projeto, originalmente, a proposta de avaliar se a floresta atuava como filtro, né? Ou seja, se ela efetivamente atuava como minimizando um pouco os efeitos da exposição crônica desses agrotóxicos, tanto para as espécies animais como também para o ser humano, né? E a gente tem visto que, infelizmente, a atuação agrícola é muito mais forte do que a própria capacidade a resiliência da natureza, né? Então a gente tem visto efetivamente que a atividade agrícola crescente dos últimos anos e o uso excessivo e pouco planejado, né, dos agrotóxicos tem afetado cada vez mais, mesmo uma parcela, um fragmento florestal tão grande como é o Parque Nacional, né? Eu quero deixar claro aqui que a gente estuda, né, esse efeito excessivo do uso dos agrotóxicos. Mas eu quero, né, sempre deixar claro que eu não sou totalmente contra o uso dos agrotóxicos, né? Eu só acho que nós deveríamos pensar um pouco mais, né, em utilizar esses agrotóxicos de forma balanceada, conforme está nas bulas, conforme ele foi idealizado, né? O grande problema que a gente tem hoje, que é uma comercialização excessiva desses agrotóxicos, né? Então com uma intenção única e exclusiva de ganhar dinheiro, né? Que tem feito com que a gente use excessivamente e se faça um caldo de agrotóxicos sem saber exatamente como que é a interação desses agrotóxicos, né, desses químicos, e o que o sinergismo dessas moléculas pode acabar promovendo no ambiente. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, em como aplicar, como orientar os agricultores, né, para o uso desses produtos, né? E ainda, né, ter a consciência de que a população humana precisa ter um controle também. A gente tem hoje em dia 8 bilhões de pessoas, e sendo uma espécie animal, né, a gente tem que lembrar que a natureza tem a capacidade de suporte, né? E 8 bilhões de indivíduos é um número que talvez não seja... a gente está superando já a capacidade de suporte da própria natureza. Então, acho que a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, e essa é a minha atuação em pesquisa, né? De trazer fatos para que demonstrem que efetivamente a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado da nossa casa, né? E garantir a qualidade da nossa vida, né? Não só da nossa vida, mas dos animais, das plantas e de todos os organismos que compõem essa natureza. Ana, eu queria te perguntar, que eu não conheço muito bem a região, é plantação de soja que vocês têm aí
ao lado? Plantação de soja, temos milho, temos trigo também, né? Que usam bastante agrotóxico, né, para poder manter, porque é uma lavoura extensivista, né, digamos, tem uma extensão muito grande, então, enfim, o aspecto comercial ali usa uma quantidade até, e também tem a ver com a maneira como é aplicado, né, porque se tu faz aquela coisa de avião, assim... Então, aqui na nossa região, especificamente, não é permitido, né, a gente usar. Mas tem algumas regiões mais para norte, Palotina, que ali se utiliza, sim, bastante o uso de aviões ainda, sabe? E tem a ver com o vento também, né, porque tem determinados períodos que é proibido de aplicar dessa forma. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem tido problemas muito grandes com isso. Tem toda uma discussão jurídica, inclusive, querem assim proibir determinados agrotóxicos, né? E fizeram já treinamentos, capacitações para as pessoas saberem como aplicar para evitar os problemas, mas parece que não tem adiantado muito. E o que está acontecendo é que estão acabando com frutas, uva, todo o pessoal sei lá, tem várias plantações de frutas perto, assim, na região, e que estão sendo prejudicados, né? Muito prejudicados. E morrendo abelhas, e uma série de outras coisas, assim, que mostram que a aplicação não está sendo adequada, né? Apesar dos treinamentos. Então, eu acho que isso é um problema, assim, bem complexo de resolver, né? Porque envolve muitas pessoas, né? Flávia, você trouxe um ponto bem importante da gente falar, né? Que é um pouco o que a gente sempre tenta bater na tecla, que é a questão da educação, né? Muitas vezes a gente tenta fazer treinamentos, mas as pessoas não estão realmente com vontade de fazer isso, considerando que é uma perda de tempo, né? E, por exemplo, existe a necessidade de se fazer o vazio sanitário, né? Que é um período em que você não pode plantar. E nós temos alguns agricultores, principalmente do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, que estão batendo na tecla que esse vazio sanitário não precisa existir mais, que pode plantar já direto e aí com isso eles vão ter mais lucro. Mas com isso acaba acarretando também uma maior quantidade de aplicação de agrotóxicos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a natureza não consegue dar conta de filtrar tudo isso. Profiana, eu acredito e espero que esse podcast atinja o Brasil inteiro. Então, tem diversas regiões que não sobrevivem da agricultura, nem tem a produção. Então, para ficar um pouco mais claro, seria possível você explicar um pouquinho melhor o que são os agrotóxicos, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, e até porque são orgânicos e tudo mais, só que para quem não é da área, também o que é esse vazio, a importância dele, o porquê, para que todos consigam entender, e também, depois disso, explicar qual que é o prejuízo direto, assim, de uma maneira geral, assim, devido à ação do agrotóxico, por que ele é gerado, né, ele tem seu defensivo agrícola de uma forma específica, né, de acordo com o inseto, enfim, com o que ele quer defender, com a praga, mas ele acaba atuando também no corpo humano. Explicar, assim, mais ou menos o porquê, como isso acontece, os contatos, enfim, nesse sentido, mas de uma maneira que quem não esteja no meio também entenda o que é estar no meio da agricultura, no meio desses agrotóxicos. Boas perguntas, Vanessa, boas perguntas mesmo. E realmente essa é a intenção dessa fala, né? Que a gente consiga simplificar um pouco e que com isso atinja o máximo de pessoas. Vamos lá, para a tua primeira pergunta, né? O que é agrotóxico? Então, vou começar aí falando, agrotóxico é um tóxico, certo?
não devemos chamá-lo de defensivo agrícola, porque ele não defende absolutamente nada, certo? Os agrotóxicos, eles são tóxicos que vão atuar especificamente em grupos de agentes patogênicos que podem afetar o cultivar. Quando eu falo cultivar, entendam como a soja, a plantação do milho, a plantação de trigo, tá? Dentre essas famílias de agrotóxicos que a gente pode comentar, nós temos, por exemplo, os inseticidas, que agem diretamente sobre os insetos, né? Que são pragas naquele cultivar. Eu tenho os herbicidas, que são aqueles que agem sobre as ervas daninhas, que podem eventualmente competir com o cultivar. Eu tenho os fungicidas, que agem sobre fungos, que atuam, né, que podem estragar um pouquinho aquela plantação. Eu tenho os bactericidas. Então, tem vários tipos de agrotóxicos distintos, tá? Eles devem ser utilizados da forma como eles foram idealizados, né, pela indústria e seguindo especificamente a bula, tá? Tem vários agrotóxicos, por exemplo, que quando eu vou fazer a aplicação dele, a cauda dele, né, ele tem que ter um ajuste de pH, por exemplo. Eu tenho que colocar numa solução que tem, além de água, outros tipos de solvente. Isso muitas vezes não é feito, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Os agrotóxicos, sendo tóxicos, sendo produtos químicos, para eles serem aplicados e realizarem efetivamente o seu objetivo, eu preciso seguir o que é recomendado, tá? A tua segunda pergunta também, que é extremamente importante, é a questão do vazio sanitário, né, que eu estava comentando anteriormente. O vazio sanitário, gente, é um período do ano em que aquela área que serve para o cultivo, ela precisa ficar sem nenhum tipo de plantação. Por que isso? Porque muitos, principalmente fungos, eles têm um ciclo de vida, tem um período todo, né, em que ele realiza uma série de mudanças no seu metabolismo. E muitos desses agentes patogênicos, não só fungos, mas outros também, eles dependem do cultivar que está ali, daquela planta que está sendo ali cultivada, né? Se a gente não tem a planta durante um período, ele não tem mais o hospedeiro para conseguir realizar o seu ciclo de vida, entenderam? Então, quando a gente tem esse período lá de 1, 2 meses que a gente não planta nada, é justamente para não fornecer um hospedeiro para aquele agente patogênico e dessa maneira conseguir interromper o ciclo dele. Entenderam? Então, é importante esse vazio sanitário e a gente mudar a legislação para fazer com que haja o plantio direto, né? O plantio direto no sentido de não ter pausas, isso com certeza vai afetar e muito os cultivares daqui para diante. A gente vai ter que acabar usando muito mais agrotóxico e jogando muito mais agrotóxico no ambiente do que atualmente a gente utiliza, tá? Em relação à tua terceira pergunta, né, que é o prejuízo direto, Vanessa, isso é uma pergunta bastante complicada de te responder, tá? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que o prejuízo direto está diretamente relacionado com a dose dependente. Então, quanto mais eu utilizo, né, maior vai ser o efeito sobre a espécie humana, tá? A gente tem visto que o fato das pessoas não utilizarem corretamente os seus EPIs, etc., pode afetar e prejudicar diretamente a população. É relacionado com os impactos na saúde, mas dá para ir mais para frente. O Bruno também tem uma pergunta e eu acho que nós iremos falar ao longo do podcast muita coisa sobre isso. Realmente, tem muita coisa que a gente vai deixando ao longo da entrevista.
Obrigado. Então, acho que só para seguir, né, nesse tema que é bastante importante, né, muito se fala, então, entre essa relação, né, entre o uso de agrotóxicos e a produtividade, né? Então, minha pergunta é até que ponto isso de fato é correto, até que ponto essa relação de fato existe? Há gente que diga que sim, há outras pessoas que dizem que não, que seria possível, né, ter uma produtividade semelhante através de outros métodos, que dizem que o aumento, né, de produtividade que a gente teve nos últimos anos se deve principalmente, né, a outras questões, né? Então, essa acho que é uma pergunta importante, né, com base naquilo que a gente estava falando, né? E uma outra questão importante também, né, que eu acho que vai entrar em algum momento aqui, né, na nossa conversa, seria a questão dos transgênicos, né, que também acho que é importante explicar aí para quem está ouvindo qual que seria a relação, né, dos transgênicos com o uso de agrotóxicos. Bruno, obrigada pela pergunta. Excelente pergunta, as duas, né? Excelentes perguntas. Vamos falar primeiro sobre a questão da produtividade. E eu vou te dar uma resposta bem ambígua. A resposta é sim, pode aumentar a produtividade, e a resposta é não. Não vai aumentar a produtividade. Depende do ponto de vista, né? Depende de que lado que você está respondendo. Se eu falar pelo lado do agricultor, né, ele vai falar, sim, usar agrotóxico aumenta e muito a produtividade. E se você falar do ponto de vista mais ambientalista, eu vou falar, não aumenta a produtividade. A questão toda é a seguinte, se eu ver só do ponto do agricultor, o uso do agrotóxico faz com que ele precise de uma grande máquina e um aplicador, certo? Isso diminui custo, né? As máquinas ao longo do tempo elas vão se pagando, né? Com a produtividade que eles têm, né? Nos cultivares, né? E ele precisa de pouca mão de obra. Por outro lado, se ele não usar o agrotóxico, o que vai acarretar? Ele precisa de gente para que cuide daquele cultivar, para que faça toda uma avaliação do plantio, né? Retirando as ervas daninhas, retirando pulpas de insetos. Então, isso faz com que ele tenha que contratar mais gente. Só que contratando mais gente, ele tem que pagar mais salário, ele tem que pagar mais INSS, ele tem que pagar FGTS, etc. Então, com isso, os encargos que ele tem aumentam muito mais. Aí sim, diminui a produtividade dele, diminui o lucro dele. Tá? Então, por isso que eu estou te dizendo, depende de que lado que vai te dar a resposta. Se for a resposta única e exclusivamente por parte do grande latifundiário, né, ele vai se falar, sim, o agrotóxico aumenta a minha produtividade, o meu lucro, né? Mas se eu reduzisse o agrotóxico, né, com certeza eu teria uma maior geração de empregos, né, eu teria mais gente cuidando daquele cultivar, né? Existiria um gasto maior para o latifundiário, mas, por outro lado, você teria uma distribuição de renda muito melhor, né? Então, eu acho que entra num aspecto muito político, né, e na verdade, que é uma ampla discussão que a gente tem hoje em dia, né, que como que está a distribuição de renda no nosso país? Ela está muito focada só em pequenos grupos. E aí, com isso, a gente tem uma dificuldade muito grande de argumentar com essas pessoas que têm uma renda gigantesca, com esses grandes latifundiários que têm uma renda gigantesca e que, de certa maneira, acabam comandando, né, a política em algumas regiões do Brasil. Infelizmente, a gente vive ainda, né, mesmo depois de 522 anos de descoberta do Brasil, praticamente, a gente ainda vive numa situação, uma condição de coronelismo bastante intensificada, infelizmente, né? Bom,
Mas vamos para a tua segunda pergunta, que é uma pergunta tão importante quanto a primeira, né? Que é o que são os transgênicos e como que a gente pode, o que eles estão relacionados com os agrotóxicos. De acordo com a Embrapa, né, que é a empresa brasileira que está diretamente relacionada às pesquisas na agricultura, né, eles colocam que os transgênicos, eles são, a gente pode praticamente considerar como um sinônimo para organismo geneticamente modificado, tá? A vantagem dos transgênicos hoje em dia, e diretamente associados com os agrotóxicos, em especial alguns transgênicos de soja, né, e que foram desenvolvidos, veja bem, né, pela Monsanto, que hoje é a Bayer. A Monsanto desenvolveu uma série de sementes de soja que são geneticamente modificadas e, portanto, resistentes a um famoso herbicida que todos nós conhecemos, que é o famoso Roundup, né? Ou que muitos conhecem simplesmente como mata-mato, né? O Roundup, ele age numa via bioquímica da planta, tá? Que, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, é a via do esquimato, tá? Só que a soja que é geneticamente modificada, ela tem uma mudança nessa via bioquímica. Mas as ervas daninhas, por exemplo, não tem essa mudança. Então, o Roundup, ele age diretamente nas ervas daninhas, que fazem a competição de nutrientes com a soja que está sendo plantada ali, né? E o Roundup age diretamente sobre ela, mas não prejudica a soja. Só que vejam, gente, não prejudica o plantio da soja e o desenvolvimento dela, mas não significa que ele não esteja nessa soja. Pelo contrário, a gente sabe que ele está e a gente encontra isso, inclusive, em produtos que posteriormente são comercializados. Como, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que a bolacha Oreo, que tantas crianças adoram comer, já foi encontrado agrotóxico, né? E que provavelmente é da soja, né? A gente encontra nesses salgadinhos deliciosos também, encontramos muito agrotóxico. Então, por um lado, o transgênico tem a sua vantagem, né? Que está associado à indústria diretamente, né? Por outro lado, nem tanto. A gente tem um efeito sobre a população. Só para fechar aqui a roda, pegando esse gancho, né, que tu falaste da presença, né, dos agrotóxicos nos alimentos, né, existe algum tipo de verificação, enfim, frequente disso, algum programa para que seja monitorado o nível de agrotóxicos nos alimentos? Sim ou não? E se isso é verificado, enfim, como que a gente está ou não protegido dessas questões? Ótima pergunta, Bruno, ótima pergunta. Sim, temos. Inclusive, o próprio governo federal, ele tem um programa que se chama Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que é o PARA, tá? Esse programa, ele foi constituído em 2001 e a gente tem continuamente avaliado os níveis dos resíduos de agrotóxicos aí nos alimentos. E aqui no Paraná, especificamente, se eu não me engano, é a ADAPAR que faz um pouco esse monitoramento, né? E a gente encontra constantemente agrotóxicos, né? Principalmente em produtos de feira. O pimentão aí é o nosso campeão, o morango também é um dos nossos campeões, né? E a gente tem, né, o que a gente tem aqui no Paraná especificamente, né, a gente tem uma notícia que saiu essa semana, que 17, em função do aumento, né, da liberação de agrotóxicos, a gente tem 17% das hortaliças que são consumidas aqui no Paraná já contém agrotóxicos e que são agrotóxicos proibidos.
que não são mais permitidos aqui no Brasil, que não são permitidos aqui no Brasil. Por exemplo, o imidacloprido, que já foi proibido lá fora, né? Já foi proibido principalmente na Europa, e alguns países como Bélgica, França, comercializam aqui para o Brasil, já que não existe grande fiscalização. Quer falar, Vanessa? Não, prof, pode seguir. Então eu vou seguindo aqui a gente tentar juntar ali a pergunta da Vanessa que ficou para trás. Se esse esquema com transgênico significa que o agrotóxico só não mata a soja, mata todo o resto, né? E nesse todo o resto a gente também se inclui, né? Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho melhor para nós os efeitos que esses agrotóxicos têm no ser humano, né? Se, tudo bem, tem nos alimentos, mas isso se eu estou ingerindo um alimento contaminado, isso pode alterar, o que altera na minha saúde? Ou, enfim, tem como eu monitorar isso de alguma forma, eu saber se eu estou sendo contaminado ou não? Sim, fala um pouco mais sobre essa parte assim da saúde para a gente. Beleza, Flávia. Também excelente pergunta, né? E normalmente o que a gente é o foco das nossas pesquisas. O que eu posso comentar com vocês? Existem vários aspectos que a gente tem observado, né? Eu tenho feito um trabalho agora de experimentação e que a gente, a partir dos relatos, dos achados que nós tivemos de presença de pesticidas em concentrações traço na nossa região, a gente está fazendo um experimento em que a gente oferece para os animais concentrações muito baixas, né? Simulando o que nós, seres humanos, também temos, visto que na nossa região a gente tem muitos poços artesianos e acabamos ingerindo essa água com esses contaminantes, né? Então, o que a gente tem achado e que bate muito com o que a gente tem de relatos na própria sociedade, né? na nossa região, a gente verifica, primeiro, uma redução significativa da motilidade dos espermatozoides entre os machos, né? E a gente sabe que a redução da motilidade dos espermatozoides, bem como a má formação desses espermatozoides, faz com que reduza a fertilidade, a capacidade de fertilidade. Então a gente tem aqui na nossa região, né, inclusive várias clínicas de fertilidade, né, justamente em função da dificuldade que as pessoas manifestam para engravidar, os casais manifestam para engravidar, né? Bom, além disso, o que a gente também tem percebido é a formação de vários cistos renais, bem como a formação de cálculos renais, né? A gente tem visto isso nos animais e aqui na nossa região a gente tem verificado um número bastante elevado de casos de pessoas que manifestam doenças renais. Então esse é um outro ponto bastante que chama muito a atenção. E eu acho que um dos pontos mais relevantes que a gente também pode citar é a questão das más formações crâniofaciais, né? Então a gente tem aqui na nossa região um centro que é denominado o CEAPAC, né? Já vou lembrar aqui direitinho o nome, a sigla, né? O CEAPAC ele está dentro do hospital universitário, né? E é um centro de atenção a pesquisas em anomalias crâniofaciais. E eles fazem um atendimento multiprofissional, né, de pessoas que trazem muitas vezes os seus filhos e que apresentam malformações.
Essas malformações incluem aí lábio leporino, fendas palatinas, entre outras, né? E a gente já tem dentro das bases de dados, né, do DataSUS, a gente já tem um registro de que aqui na nossa região oeste do Paraná, nós temos 4 vezes mais casos de modificações, alterações, anomalias craniofaciais do que o restante do Brasil. Nos parece que não é coincidência, né, visto que essas malformações elas têm ocorrido principalmente entre os filhos de casais que têm uma maior exposição aos agrotóxicos, né? Além disso, né, a gente tem aqui não só aqui na nossa região, mas isso no Brasil inteiro, nós temos o CIATOX, né? O CIATOX é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, né? E o CIATOX, ele atende diariamente casos de intoxicações, não só intoxicações por agrotóxicos, mas também por outros elementos, né? Mas, em especial, em relação aos agrotóxicos, a gente tem as pessoas geralmente vão a esse centro manifestando principalmente muita coceira, né? E começam a apresentar lesões na epiderme e, em casos um pouquinho mais graves, né, ou que tem uma exposição maior, que eu até já comentei, né, está muito relacionado, as manifestações estão muito relacionadas à dose dependente, à dose em que ele se expôs, né? Mas a gente tem casos, principalmente quando eu tenho a exposição a uma família de agrotóxicos, que são os organofosforados, e outra que são os carbamatos, que essas duas famílias químicas, né, de agrotóxicos, eles agem diretamente sobre algumas enzimas do sistema nervoso, em especial as colinesterases. E quando eu tenho uma ação direta sobre a enzima colinesterase, ela faz com que eu não tenha a recaptação de um neurotransmissor que é chamado de acetilcolina, né? Então, com isso, esse neurotransmissor, ele fica aderido diretamente nas nossas fendas sinápticas, né, lá nas nossas inervações, e com isso o impulso nervoso acaba sendo constante, né, sem haver essa renovação desse neurotransmissor. E isso acaba gerando uma série de sintomas, como, por exemplo, a pessoa geralmente acaba apresentando fadiga muscular, né? Ela acaba apresentando dificuldades respiratórias, né? É muito comum uma pessoa que tem uma intoxicação intensa chegar diretamente no hospital manifestando essa dificuldade em respirar. Então, são vários os sintomas. Eu poderia ficar várias horas aqui falando sobre isso, mas vamos falar dos mais importantes para as pessoas prestarem atenção. Ainda, prof, acho que é importante ressaltar, pelo menos, o que a gente tem de indício nas pesquisas do laboratório e também das pesquisas que foram realizadas nas cidades pequenas da região do oeste do Paraná, é o número aumento de abortos, que está em evidências em humanos e também demonstrado em laboratórios, e quando não tem o nascimento prematuro, tem o nascimento com baixo peso. Aí tem todos aqueles riscos que a gente já sabe do resto do desenvolvimento, que foi tratado também num outro podcast com a professora Sabrina, que é aquele da programação, né? Ele nasce com baixo peso, já vem programado e já desenvolve na vida adulta todo o resto dos problemas metabólicos envolvidos. Então, aqui na nossa região de Cascavel, oeste do Paraná, que é onde eu tenho contato com esses estudos, já foi demonstrado e o aumento, assim, para quem precisar, de partos prematuros ou de aborto é muito grande. Então, é extremamente preocupante, né? Além das malformações e tudo mais. Exatamente, Vanessa. Eu acho que você, né, ressalta um pouco do que eu falei até anteriormente. A gente tem visto realmente
principalmente agricultores, que então se expõem mais a esses produtos químicos, né, a esses agrotóxicos, e com isso acabam tendo redução da motilidade de seus espermatozoides. Muitas vezes a gente verifica também as mulheres apresentando... A gente sabe que os agrotóxicos, principalmente da família dos organoclorados, eles têm também um efeito obesógeno, né? Então ele acaba agindo numa série de vias, principalmente sobre a leptina, e acaba reduzindo um pouco a capacidade de saciedade, né, que as pessoas que não estão contaminadas geralmente têm, né? Elas comem, entram em saciedade e não comem mais, né? Então, quando uma pessoa está contaminada por esses organoclorados, geralmente ela perde essa capacidade de saciedade, acaba se alimentando uma quantidade muito maior e acaba aumentando o seu peso. E, juntamente com as pesquisas, né, da professora Sabrina e do restante da equipe do Programa de Biociências e Saúde, a gente verifica que o acúmulo de gordura, em especial a gordura perigonadal, né, aquela que fica em volta ali das gônadas, elas acabam promovendo um efeito de, eu vou falar em palavras simples aqui, né, de perda da capacidade da fertilidade, né? Então é muito comum as mulheres mais obesas apresentarem síndrome do ovário policístico, né? E tendo essa síndrome, né? Essa síndrome a gente sabe que é multifatorial, mas entre os obesos ela tem uma prevalência mais alta, né? A gente sabe que essas pessoas portadoras da obesidade têm maior dificuldade também de engravidar, né? Então, isso nos chama muito a atenção, né? E a gente tem visto atualmente que o mundo está numa epidemia de obesidade e que provavelmente, além dos produtos industrializados, né, que são superprocessados, nós acreditamos também que essa maior quantidade de agrotóxicos também tem estimulado ou aumentado ainda mais essa pandemia, né, da obesidade no mundo. Existem alguns, assim, mitos que seria bom a gente talvez, não sei o que é mito, o que é verdade, daí poderia nos ajudar, né? Então, existe uma questão de que a carne, né, porque quem ingere carne poderia ter mais contaminação, porque os animais são alimentados pela ração que é feita com soja e outras coisas que poderiam estar contaminadas, né? Então, que talvez os veganos fossem menos contaminados por não comer carne. Então, isso é uma das coisas que eu queria saber se de fato é. E outra que há uma contaminação também em tudo, né? Na água, as frutas, verduras e tudo mais. Então, será que se não comer carne resolve ou não temos muita escolha? Flávia, essa é uma pergunta interessante. E eu ouso te dizer que eu considero mais como um mito do que realmente um fato, tá? Essa semana mesmo, né, já faz um tempo, na verdade, tá? Já faz mais ou menos um ano que um grupo de pesquisadores do Reino Unido, eles fizeram uma pesquisa com gêmeos idênticos. Então, tinham dois homens, né, que eram gêmeos idênticos e que sempre fizeram as mesmas atividades, né, e por 3 meses, um deles seguiu uma dieta vegana bem rígida e a outra seguiu uma dieta onívora, tá? E ambos fizeram atividade física todos os dias. O que eles perceberam no final desses 3 meses? Apesar de um deles, né, ele era um pouquinho mais magro, ele pesava 80 quilos e o outro pesava 84, né? Mas esse que era um pouquinho mais cheinho, né, ele perdeu 2 quilos e
a gordura corporal diminuiu 1%, né? Ele teve uma diminuição também ali de colesterol, teve mais energia nas atividades diárias, mas ele diminuiu um pouco a libido, tá? O outro, ele acabou ganhando massa, né? Ele ficou 6 quilos mais gordinho, né? Ele ganhou mais massa muscular e teve um aumento também da gordura corporal, tá? Mas, nos aspectos mais relacionados ao sistema imunológico, etc., não houve nenhuma diferença, né? Então, nessa pesquisa, e que esse grupo ele tem feito essa pesquisa com vários outros gênios, né, que teoricamente um é controle do outro, né, porque apresentam uma genética muito similar, né, ou praticamente idêntica, então a gente pode considerar que a dieta em si não vai afetar, mas o que nós estamos expostos além da dieta é que efetivamente pode afetar. Então, você consumir uma carne e que ela pode ter mais agrotóxico, visto que a ração é a base de soja, ou um vegano que só come um alimento que não é de origem animal, ambos estão expostos. Então, eu acredito que em nada vai ter de diferença você ser vegano ou ser onívoro, que com certeza nós estamos expostos aí diariamente a tudo isso, tá? Infelizmente. Então é isso, né, prof? Não é só ingerir o próprio alimento que passou pelo agrotóxico. Temos a exposição no ar, nas regiões que, na verdade, não é somente as regiões que utilizam do avião lá para pulverizar, mas todas as outras regiões, como foi dito, tem o vento que espalha. É muito comum a casa ser no meio da lavoura, bem no centro, assim, ainda que é comum o agricultor aqui da região, ou não sei se é todo o Brasil, fazer aquela foto, satélite, ele mostra, né? A casinha lá no meio e toda a lavoura ao redor. Faz assim, gente. Então passa o veneno ao redor e a pessoa tá ali. E acha que não está exposto porque não é ele que aplica, ou porque tem um trator mais atual, né? Um equipamento que tem cabine e que não está. Sem utilizar EPI nenhum, porque, claro, a minha base é no que eu vejo, a professora tem experiência em acompanhar esse pessoal, mas poucos são os que utilizam, né, EPIs, né, de segurança ou proteção, até lá para diluir o veneno. Então, além dessa contaminação, é comum as pessoas ainda não acreditarem que, estando no meio, elas não estão expostas, ou acreditarem que o fato de toda a lavoura está aqui, mas eu planto aqui minha partezinha do feijão que eu não coloco diretamente o agrotóxico. Ou eu faço aqui minha batata, minha salsinha, cebolinha e chamo de orgânico. É correto eu chamar isso de orgânico? Não, Vã. Não é, Vanessa, não é mesmo. Bom, mas vamos lá, vamos só começar com... você fez alguns comentários importantes, né? Queria ressaltar aqui que passar agrotóxicos, por lei, eu preciso ter um distanciamento da residência ou da área mais habitacional, certo? Então precisa ter um distanciamento e, de preferência, que haja uma cobertura vegetal, principalmente entre a área agrícola e a área onde inicia a área mais urbana ou com mais habitações, tá? Então isso, por lei, precisa ser respeitado. Não que a gente tenha muito esse respeito, né? Sem contar o que a gente já falou, né, sobre o uso aí da aviação para passar todos esses contaminantes, né? Mas falando especificamente dos orgânicos, tá? Aquelas pessoas que acham que uma hortaliça que é hidropônica, ela é orgânica, isso não é verdade, isso é mentira, tá? As verduras hidropônicas, por exemplo, elas são uma forma diferenciada de plantio. Geralmente a gente faz mais não tem tanto solo, né, mais num ambiente mais aquoso e que tem todos os nutrientes necessários para a planta, são ali destinados para que ela consiga se desenvolver.
mas o uso de agrotóxicos e outros produtos é utilizado, tá? Nesses alimentos que são hidropônicos. O alimento orgânico, ele obrigatoriamente deve ser cultivado sem o uso de agrotóxicos. Então entra naquilo que a gente tinha comentado lá no início da nossa conversa, né? A produção orgânica, ela emprega mais, né? Porque eu preciso ter um contato mais intenso com a minha produção para que eu consiga fazer o controle das pragas por o que a gente chama de catação manual, né? Então eu tenho que ir para o campo, eu tenho que tirar aquela pupa, né? Ou uma lagarta, eu tenho que retirar isso manualmente, né? Então não é para menos que os produtos orgânicos, muitas vezes, eles apresentam lá uma lesãozinha, uma folha um pouquinho menor, né? Mas justamente por isso, porque a gente tem realmente que fazer um contato direto, né, com o cultivar. E hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, com as beldades que a gente tem, né, de lazer e etc., é muito difícil você conseguir manter a população em campo, trabalhando diretamente com esse tipo de serviço, que é um serviço muito mais pesado, né? Infelizmente hoje, principalmente para essa geração mais nova, é muito mais legal ficar no celular vendo TikTok, vídeo do TikTok, do que ficar cuidando de uma planta, né? Então, mas eu acredito, né, que se a gente estimulasse muito mais a produção orgânica, se a gente estimulasse muito mais a tecnologia, né, na produção orgânica, se a gente incentivasse muito mais o controle biológico, a gente ia ter um ambiente muito mais equilibrado, com muito menos produto químico que está contaminando o ar, a água e o solo, e ainda garantindo o emprego e a distribuição de renda para uma população de forma muito mais justa, entende? Então, claro, só que claro que nós temos os nossos latifundiários que não querem perder R$10, né? É muito melhor você gastar aqueles R$10 em um agrotóxico e com isso garantir R$1.000 depois de lucro, do que conseguir empregar alguém para fazer catação. E muito menos eles vão perder tempo em processos educativos, fazendo com que os seus funcionários usem EPI no momento que estão usando um agrotóxico. Então, realmente, a gente tem muita coisa a mudar e eu acredito piamente que isso é só a educação que vai fazer. Eu acho que tem aí um conflito de valores, né? Que a sociedade vai ter que decidir o que ela vai valorizar, né? Se é a qualidade ou a quantidade, ou enfim, o que condições a gente vai ter justamente para ter emprego para todas essas pessoas, enfim. Eu queria voltar para a questão bem fisiológica aqui, que eu tenho uma curiosidade. Primeiro, eu queria saber se sabe esse efeito obesogênico, por que caminho é, né? Se tem um efeito em alterar o apetite, coisa assim, ou se é metabólico mesmo. E a outra pergunta é que eu fico imaginando como é que a gente elimina esses tóxicos. Imagino que seja por via hepática, né? E se tem algum efeito danoso ao fígado, né? Imagino. Legal, Flávia. Boas perguntas também. O que a gente pode dizer sobre isso? Em relação ao efeito metabólico, né, tem várias pesquisas que têm falado sobre a ação desses agrotóxicos como disruptores endócrinos, né? Então, a gente sabe que alguns desses agrotóxicos, eles podem atuar diretamente na expressão gênica da produção de alguns hormônios, né? E dessa maneira
pode acabar gerando uma série de problemas, como por exemplo, se eu ao longo dessa exposição eu tenho uma expressão gênica diferenciada, né? Eu não vou produzir um hormônio de forma adequada e com isso eu posso desenvolver, por exemplo, um diabetes, né? Principalmente, ou então se eu não tenho a produção da insulina de forma adequada, né? Eu vou acabar então desenvolvendo um diabetes, né? Outra questão também que a gente pode até já falando um pouquinho, né? É que essas pessoas podem acabar tendo resistência à leptina e com isso perdem a saciedade, né? A capacidade de saciedade, né? E com isso acabam comendo a mais e tendo esse efeito obesogênico, né? Do agrotóxico, tá? Então seria mais ou menos isso. E a tua outra pergunta era? Sobre o fígado. Tá, isso. Então, o que a gente pode dizer, né, é que esses agrotóxicos, se eles entram por via por água, né, pela veiculação da água ou pelo alimento, né, eles vão ser absorvidos diretamente pelo intestino delgado, né, e pelo sistema, então, porta-hepático, vão acabar sendo metabolizados no fígado, né. O fígado tem um papel primordial para o processo de detoxificação, certo? Então, qual que é, vamos falar de forma simplificada também, né? O fígado, ele tem como papel tentar tornar essa molécula do agrotóxico mais hidrossolúvel. E sendo uma forma mais hidrossolúvel, ela vai mais facilmente poder passar pela filtração renal e ser eliminada juntamente com a urina, né? O grande problema que a gente percebe de alguns agrotóxicos, principalmente os agrotóxicos da família dos organofosforados e dos carbamatos, é que eles se transformam, né, já lá no fígado, em moléculas que são mais, apesar de serem hidrofílicas, né, se diluírem melhor na água, elas são mais tóxicas. E com isso, por serem mais tóxicas, elas acabam estimulando mais todo o nosso sistema de defesa, e aí eu vou falar algumas palavrinhas difíceis aqui, vão agir, tentar ativar no primeiro momento, nosso organismo tenta ativar o nosso sistema antioxidante, né? Visto que esses produtos, eles formam em excesso o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, né? Essas espécies reativas de oxigênio, elas são necessárias no nosso organismo, mas em excesso elas acabam fazendo com que a gente perca a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, né? Só que como todo sistema de defesa, ele tem um certo limite. Chega um determinado momento que ele não consegue equilibrar totalmente essa quantidade de espécies reativas de oxigênio e o excesso dessas espécies reativas de oxigênio acabam afetando muitas das membranas celulares e acabando por alterar o nosso material genético, né? E isso volta ao que a gente tinha conversado inicialmente. Pode ser que por conta disso ocorra todo o processo de alteração dos genes e então ocorra a disrupção endócrina, certo? Pegando esse mesmo link aí, né, dos problemas relacionados à saúde humana, né, se puder falar um pouco também sobre a questão, acho que de doenças neurodegenerativas, acho que tem também algumas relações importantes. E bom, depois eu teria outras perguntas, mas acho que primeiro podemos começar com essa, na verdade. Bom, Bruno, excelente pergunta, não poderia esperar algo diferente, né? Veja, o que a gente pode falar das doenças neurodegenerativas, né? Aqui na nossa região, a gente tem uma prevalência maior também de casos da doença de Parkinson, quando comparada a outras regiões que
não tem tanta, as pessoas não têm tanta exposição aos agrotóxicos, né? Então, tem sido associado realmente, porque o maior número de casos de parkinsonianos ocorre, em especial entre os agricultores. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar bastante, né, também está associada ao Alzheimer, né, que você estuda bem, né, a gente tem algumas coisas que estão associadas a uma maior incidência de Alzheimer entre os agricultores, mas algo que eu quero chamar bastante atenção é em relação a crianças. Foi feito um estudo no México comparando duas regiões, uma que era livre de exposição a agrotóxicos e outra que era uma área eminentemente agrícola. E aí o que esses pesquisadores fizeram? Eles analisaram dois grupos de crianças com idades entre 4 e 5 anos. Nessa faixa etária, a gente espera que a criança já tenha a habilidade de reconhecer as partes do corpo humano e desenhar. Então, claro que não precisa ser um desenho maravilhoso, mas as crianças dessa idade geralmente conseguem desenhar cabeça, corpo, os braços e as pernas. Pois bem, nesse estudo, e aí depois eu até posso mandar esse artigo para vocês, né? O que eles fizeram? Eles compararam esses desenhos de crianças da área livre de exposição e com exposição. Na área livre de exposição, as crianças conseguiram fazer esses desenhos, né, indicando onde que eram as partes do corpo humano. Na outra região, essas crianças, apesar de falarem que estavam desenhando o corpo humano e apontarem o que era cada uma das partes, não se reconhecia ali nem cabeça, nem braço, nem nada, né? Então, esse estudo, ele consegue demonstrar o quanto, né, e não é só esse estudo, existem outros, existe um grande trabalho até na Argentina que mostra também isso, né? Mas eles demonstraram o quanto que a exposição excessiva aos agrotóxicos, em especial na primeira infância, o quanto que isso afeta o desenvolvimento cognitivo, né? Então, a gente tem que pensar, né, que essas crianças em exposição constante, elas vão ter um problema nessa primeira infância e vão perdurar isso para o resto da vida. Então, a gente também tem que pensar no futuro da nossa sociedade, né? E o quanto que isso pode, então, acarretar um problema mundial para daqui a alguns anos. Eu acho que vale só chamar a atenção também, né, além dessa questão diretamente com as crianças, né, em especial que você estuda aí, que é o Alzheimer, que a gente também tem visto algumas associações da exposição aos agrotóxicos e os casos de Alzheimer. Na década de 90, até o Alzheimer era tratado com alguns organofosforados, mas a gente viu que agora, né, isso tem modificado um pouco, né, e que não pode mais ser feito isso, porque ele acaba acelerando até os casos né, o desenvolvimento da doença. Então, a gente tem que pensar nisso daí mais à frente. Em relação ao Alzheimer, né, só que tu perguntaste, eu sei que tem trabalhos, né, que mostram isso, né, de relação de exposição ocupacional, por exemplo, com o maior risco, né, de desenvolvimento da doença. Eu sei que tem algumas coisas com organofosforados, com carbamatos também, isso em diferentes países, assim. Eu sei que tem um estudo dos Estados Unidos que acho que era um dos mais importantes, assim, até onde eu tinha lido isso alguns anos atrás. Uh, Mudando um pouco agora para um outro lado, né? Acho que teve uma questão importante ali que a Flávia colocou bem no início ali da conversa e que, enfim, gostaria de voltar a trazer à tona ali, que é a questão ali da relação do uso de agrotóxicos com a morte de abelhas, né? Então, tem se visto bastante alguns casos aí nos estados aqui da região sul, se viu isso em Santa Catarina uns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul também, não sei em relação ao Paraná, mas possivelmente. Então, tem se visto, né, muitas vezes,
morte bem grande assim de abelhas, e tem se associado isso ao uso de alguns agrotóxicos, né, fipronil, bastante até onde eu saiba, possivelmente alguns outros. Então, né, a pergunta no sentido de quais seriam, né, esses riscos, né, para o meio ambiente relacionados ao uso de agrotóxicos e essa relação, né, que se poderia ter pensando, né, a médio e longo prazo, em termos de morte de abelhas, por exemplo, e como que isso poderia afetar a questão de produtividade, né? Então, a gente tem visto aí, principalmente aqui no Brasil, a aprovação, né, de vários novos produtos, né, agrotóxicos nos últimos anos, produtos inclusive, né, que não são utilizados em outros países. Então, acho que é uma questão importante. Bem lembrado, Bruno, bem lembrado mesmo. Inclusive, eu tenho atualmente um projeto em conjunto com a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal e também a Universidade de Cardiff, que esse projeto se chama Business, né? Então, a gente tem feito uma série de trabalhos, né, de coleta, tanto de solo quanto de água, e verificando o quanto que eu tenho de pesticidas, né? Mas lá na região do Vale do São Francisco, né, na região nordeste brasileira. E é uma região que a gente tem uma silvicultura muito intensificada, né? Tem uma produção de melão, tem produção de mamão, entre outras frutas, né? E essas produções, não só essas, mas essas em especial, elas são altamente dependentes da polinização por parte das abelhas. Não só abelhas que são coloniais, né, que vivem em grandes colmeias, mas também daquelas abelhas que são solitárias. E o que a gente tem visto é que nessa região existe o uso intensificado de um produto que é chamado imidacloprido. Ele é um neonicotinoide, né? E ele acaba agindo diretamente em insetos que, além daqueles insetos que são considerados como pragas para os cultivares, né? A gente tem uma associação forte, né, mostrando que a presença desses pesticidas tem reduzido os tamanhos populacionais dessas espécies de abelhas. E, além disso, algo que a gente já viu agora aqui em Santa Teresa também, porque a gente acabou reproduzindo esse projeto parte aqui também, né, como eu já comentei com vocês, a gente tem visto uma fragmentação da população. Então, espécies que eram consideradas como indivíduos que eram considerados da mesma espécie estão começando a apresentar mudanças genéticas, mudanças em seu material genético que gradativamente fazem com que essas populações se fragmentem e acabem não se reconhecendo. Só que qual que é o problema disso, Bruno? Se eu tenho uma fragmentação de uma população e esses indivíduos já não se reconhecem mais como pares, gradativamente vai se perdendo a capacidade de reprodução. Então, vamos considerar aí a médio prazo, tá? A gente espera que essas populações, elas diminuam tanto do seu tamanho que elas não tenham mais condições de permanecer presentes naquele ecossistema. E aí leva a uma extinção localizada. Só que veja, se essas abelhas, assim como outros insetos, são considerados os principais polinizadores e os nossos agricultores estão usando agrotóxicos e matando esses polinizadores, gradativamente, perdendo esses polinizadores, a gente vai perder a produtividade, né? Então, é isso que eu não consigo entender, né? E o que eu tento explicar tantas vezes é que se a gente não cuidar desse ambiente e garantir que esses polinizadores permaneçam vivos,
o ganha-pão deles também não vai permanecer vivo, entende? Então, o que a gente está fazendo simplesmente é fragmentar cada vez mais o nosso ecossistema, né? E, gradativamente, ele vai perder a sua capacidade de nos fornecer, né, o nosso sustento. Então, a culpa é nossa, a culpa é do ser humano. Não adianta dizer o contrário, não, né? E isso tudo, infelizmente, por ambição. Sem dúvida, né? O que me assusta é pensar que as abelhas, a gente até toma conhecimento que elas diminuíram, né? E quantos outros animais, insetos estão morrendo e a gente não tomou conhecimento disso, porque se as abelhas foram afetadas, outros também, provavelmente, né? Exatamente, Flávia. Ó, nesse trabalho que a gente fez aqui em Santa Teresa, né, a gente fez coleta também a gente instalou em 4 ambientes, dentro da floresta, na margem da floresta, né, na borda da floresta, na área rural e na área urbana, a gente instalou umas armadilhas que a gente chama de pitfalls, né? Basicamente, o que é isso? É um frasco que a gente põe álcool e a gente deixa 48 horas no ambiente e aí depois a gente vai coletar, né? E a gente analisa o que caiu ali, né? Geralmente o que cai são insetos, né? Vocês já devem ter visto aqueles besourinhos, né? Tipo rola-bosta, assim. Eles geralmente caem nessas armadilhas. E o que é interessante? A gente viu que na área florestal, né? Se eu mostrasse um gráfico aqui seria muito legal, né? Mas ficaria assim, a riqueza, o número de espécies na floresta está lá em cima. Na margem, né, na borda, que é o que a gente chama de ecótone, né, uma zona de transição e que fornece indivíduos tanto para dentro da floresta como também deveria fornecer para a área rural, a gente vê que está um pouquinho mais baixo e deveria até ser mais alto, tá? E a gente vê que está um pouquinho mais baixo. Quando a gente vai para a área rural e para a área urbana, isso despenca. Ou seja, a gente está selecionando apenas espécies que são do tipo generalistas, né? Que são aquelas mais resistentes, como, por exemplo, pernilongos, né? Que também são vetores de doenças que muitas vezes a gente tenta atacar, como a dengue, a zika, a chikungunya, né? Então a gente encontra essas espécies principalmente na área urbana. Sendo que na área florestal eu teria provavelmente espécies que na área urbana foram eliminadas, mas que seriam predadoras dessas que hoje são nossos, que são vetores. Então, o que a gente está fazendo gradativamente é ir destruindo a nossa casa. E eu confesso que eu não consigo entender muito bem isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, nós estouramos o tempo da professora Ana Teresa. Não sei se tinha aula agora também, prof. Não, Vanessa, deixei destinada aqui para vocês, fica tranquila. E a gente gosta também, então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se a prof tem mais um tempinho para responder mais algumas perguntas. Talvez eu tenha falado baixo também. Só uma perguntinha, não, só vou fazer uma. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma área relativamente grande de plantação de fumo. E existe alguns estudos e muitos trabalhos assim, mostrando depressão nos trabalhadores, nos agricultores, inclusive um alto índice de suicídio nessa região. E eu não sei se tu conhece sobre isso, se tu poderia falar comigo. Sim, isso é uma coisa bem grave que a gente tem aqui no Paraná também, em especial ali próximo da região de Irati, né? Próximo de Ponta Grossa. E o que a gente percebe é que o fumo ele já tem uma quantidade imensa de produtos químicos, né? Que a gente sabe que são naturais dele, né? Mas além disso, o uso de agrotóxicos é muito intensificado porque o número de pragas é bastante grande, né?
E é uma prática, como ele é uma folha larga, né, ele é de difícil aplicação também, então as pessoas normalmente vão com aqueles aparelhos, muitas vezes sem EPIs, e vão passando, né, passando por ali, já também inalando todos aqueles produtos. Então é uma coisa, a gente tem sim um número de casos bastante elevado. Agricultores que plantam fumo geralmente têm maior prevalência, né, de suicídio ou maior manifestação de ideação suicida, né, que é simplesmente a manifestação do desejo de tirar a própria vida. Então a gente vê isso com bastante intensidade também aqui nessa região de Irati e em todas as regiões que plantam o fumo, né? Infelizmente. Também tem bastante aqui. Eu acho que a gente entra num dilema aqui, né? Que é meio suicida essa forma de lidar com a natureza aí, né? Porque para produzir mais, para alimentar as pessoas, a gente está destruindo a estrutura necessária para produzir. Então, vai desmatando, vai poluindo tudo, daqui a pouco, né, a produção começa a diminuir, então tu acaba entrando num jogo assim de difícil solução, né, para um caminho ruim assim, né, nada sustentável. Acho que isso vai ter que acontecer nas próximas décadas aí, as pessoas vão ter que se acordar para isso, porque senão não vai sobrar nada para nós. Essa é uma discussão que nas últimas décadas os europeus têm trazido mais à tona, né? Mas infelizmente eles também mandam o que é proibido lá, eles mandam para cá, né? Então é difícil mesmo, é um dilema. Eu acho que a gente precisa discutir, a gente não pode ter medo de falar sobre isso, porque é para as futuras gerações, né? A gente tem que tentar manter a nossa casa para as futuras gerações e que a espécie humana permaneça viva por um tempo a mais, né? Isso que a gente tem que pensar. Na verdade, a gente já tem consequências, né? As próprias pandemias aí já mostram uma consequência de um desequilíbrio na nossa convivência, né? No planeta. Não sei se o Bruno tem outra pergunta, Bruno? Não, da minha parte, ok. Obrigado. Eu até agradeço esse espaço, né, de vocês abrirem para eu poder falar um pouquinho, mas eu acho que a gente não pode ter medo de apresentar esses fatos e mostrar para a população que se a gente não fizer alguma coisa, a gente está, infelizmente, fadado à extinção, né? A espécie humana está fadada à extinção se a gente não começar a cuidar um pouquinho da noça casa. Então, eu acho que esse espaço é muito legal para a gente discutir sobre isso e mostrar para a população o que está acontecendo, né? O que, infelizmente, né, é uma brincadeira, mas né, não é realidade. Já estamos fadados à extinção se não tiver multiplicidade de espermatozoides, se tiver aborto, se tiver todo esse problema. Então, a gente vai ter que processar, achar um meio de entrar em equilíbrio com a natureza. Porque senão é um caminho sem volta mesmo, né? Capacidade de suporte, eu acho que a gente já atingiu, né? Já estamos vendo que já atingimos, mas se não tiver o equilíbrio. Exatamente, Vanessa. Eu acho que realmente a gente já ultrapassou a capacidade de suporte do nosso ambiente, né? E é a nossa casa. A gente não pode deixar a nossa casa suja, né? Ninguém gosta de morar numa casa imunda. Então, acho que a gente precisa realmente pensar um pouquinho mais e tentar garantir uma qualidade ambiental melhor para as futuras gerações, né? Porque senão realmente o futuro não é muito promissor, não. E sinto em dizer isso, mas temos que fazer alguma coisa. Então, já fica o convite para um próximo podcast, tá bom? Para a gente abordar essa importância e tentar adquirir esse equilíbrio. Se tiver mais alguma coisa, gostaria de agradecer a Profiana. É um prazer do seu tempo disponibilizado para nós, que eu sei que é extremamente corrido ali, nem existe 24 horas para a Ana Tereza. O dia dela é meio que de 30 horas, eu sei de correria de todos esses projetos, já deu para perceber. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite e
Ficaremos muito felizes se você puder voltar numa outra oportunidade e explicar mais para nós, que aprendemos um monte hoje, e para a população que nos ouvir. Só para completar, eu quero reforçar aí o agradecimento, acho que foi muito legal. E eu queria te colocar à disposição assim o nosso projeto para publicar, para ajudar a divulgar coisas, né? Então, o nosso trabalho tem sido esse. Então, é importante a gente ter parceiros, pessoas que queiram também, né, contribuir. E se tu quiser a nossa ajuda para divulgar outras coisas e tal, fica à vontade, a gente está aqui. Nosso interesse é sempre esse, né? Trabalhar para divulgar a ciência e tentar melhorar a qualidade de vida como um todo. Né? Não, muito legal, Flávio. Eu que agradeço. Contem comigo realmente para a divulgação. Toda vez que sair um podcast, aí eu vou fazer questão de lançar também nas nossas mídias sociais aqui, nossas redes sociais, e eu acho que é o nosso papel, né? A gente precisa não ficar só dentro do laboratório, mas também mostrar o que a gente faz para a população, para que a população entenda que o que a gente faz aqui é algo sério, de qualidade, e que isso modifica a vida da população, né? Então, com certeza, podem contar comigo sempre para fazer a divulgação científica com qualidade. Por isso, parabenizo o projeto de vocês mais uma vez, tá? Parabéns mesmo. Valeu, viu? Muito obrigada mesmo, foi ótimo.